Vamos à palavra do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 1. Qual é o tema do congresso? Foi fraco, hein? Pode ser melhor. Qual é o tema do congresso? Quem é você? Agora foi mais jovem. Quem é você? Jovens devem ser sérios com as coisas de Deus, devem ser santos, mas devem ser alegres, amém? Devem ser jovens, felizes. Uma bênção você ter a sua juventude na presença do Senhor. Vou pedir para você ficar de pé por dois motivos. Um, por reverência à palavra do Senhor, e outro, porque fica mais difícil de você dormir depois que você levantou. Então fica mais fácil de você não dormir enquanto eu estiver falando aqui. Vamos lá. Jonas, capítulo 1. Vamos ler todo esse capítulo. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler um versículo, vocês leiam o seguinte, assim, de Jonas, capítulo 1, do 1 até o 17. Amém? Eu vou ler os versículos ímpares e peço a vocês que leiam os pares. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. E eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por causa da vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Leia comigo novamente, por favor, o versículo 8. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Vamos orar. Pai amado, graças te damos, Senhor. Te louvamos por esse lugar tão agradável, por esse lugar
tão confortável para nos reunirmos, para adorarmos ao Senhor, pelos cânticos entoados aqui em louvor ao Senhor, por cantarmos que o Senhor Jesus é o nosso guia, que nada temeremos, pois o Senhor é conosco. Muito obrigado pela tua igreja reunida, por esse congresso, que certamente foi organizado com muito esmero, com muita dedicação, que o Senhor venha recompensar, Deus, o trabalho de cada um aqui, Deus, com vidas sendo impactadas pela tua palavra, com frutos que vão prosperar e vão frutificar a 30, a 60, a 100 por um, para a glória do Senhor. Abençoa-nos, Senhor, nesse encerramento do congresso, abençoa-me agora na ministração da Tua palavra, que Teu Espírito Santo venha convencer corações, venha nos edificar, venha nos abençoar nessa noite, e que Cristo, nosso Senhor, seja glorificado em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Você pode sentar, por favor. Qual o tema do congresso? Quem é você? Agora é bom. Quem é você? Se perguntassem isso para Jonas, na época que ele viveu, Jonas possivelmente responderia: eu sou um profeta. Se você ver, não precisa abrir, se você estiver anotando, isso é uma boa prática, alguns gostam de anotar durante a pregação, você pode conferir depois, mas lá em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 14, versículo 25, fala de uma profecia que Jonas tinha feito para o povo naquela época. Jonas, filho de Amitai. Quem é você, Jonas? Ele era profeta. Quem é você, Jonas? Ele era filho de Amitai, a Bíblia não fala muito sobre ele, sobre o pai dele. E quem é você, Jonas? Ele é alguém que recebeu uma ordem de Deus explícita, como lemos aqui no capítulo 1, versículo 1, que diz que a palavra do Senhor veio a Jonas e disse no versículo 2, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Nínive era uma cidade muito violenta, de um povo inimigo do povo de Deus. E eles eram muito maus, eles eram conhecidos pela sua barbaridade, pela maldade que ele fazia com as pessoas que eles capturavam. Seu exército era um exército poderoso, muito forte e muito violento. E Jonas ouve essa ordem do Senhor para ir lá pregar em Nínive. E o que ele faz? O que ele faz? Aqueles que cresceram na igreja aprenderam, né? Viram, devem ter desenhado muita baleia lá, né? Foi a baleia que engoliu Jonas, não foi? Dou-lhe uma. Foi a baleia ou não foi a baleia? Não. Mas pode ter sido a baleia, gente. Não foi, não? Foi o quê? Um grande peixe. Não sabemos se foi uma baleia, qual peixe foi. A Bíblia fala assim que um grande peixe engoliu Jonas, porque Jonas havia decidido ir para outro lado, ir para Tarsis. E ele entrou no navio, versículo 3 diz que ele pagou a passagem. Então Jonas estava disposto a pagar a passagem para ir para longe daquilo que Deus tinha determinado para ele. Só um parêntese aqui, eu tenho um colega de trabalho, ele é cristão também, um amigo meu, que se chama Jonatas. E vira e mexe, eu falo Jonatas para lá, Jonatas para cá, então se em algum momento eu chamar o Jonas de Jonatas, não liga não, tá, gente? Eu não estou falando de Davi e Jonatas, não, estou falando de Jonas. E o Jonas não vai ficar chateado comigo não, porque ele já não está entre nós há muito tempo. Então, se eu falar Jonatas de vez em quando, não me perdoe, mas é Jonas mesmo. Então, Jonas foi e pagou a passagem, entrou no navio e foi embora. E aí nós lemos aqui no versículo 4 que o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava se arrebentando. E naquela época, infelizmente a gente vive dias muito diferentes desses, naquela época as pessoas atribuíam as coisas que aconteciam na vida às divindades. Aí eu não estou falando das pessoas do povo de Deus somente, as pessoas em geral. Aconteceu alguma coisa, uma seca, aconteceu uma invasão de um outro povo, eles sempre atribuíam aos deuses. Então, se nós estamos passando por alguma dificuldade ou estamos tendo alguma prosperidade, é porque os deuses foram favoráveis a nós. Não digo isso, era o povo de Deus, também pensava assim, atribuindo ao Senhor, mas o povo, de uma forma em geral, sempre atribuía alguma coisa aos deuses. Então começou aquela tempestade muito grande, os marinheiros ficaram com muito medo, e o que eles fizeram, diz o versículo 5? Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um, o que está aí? Clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Só que Jonas, diz aí nesse mesmo versículo, ele desceu ao porão e se deitou,
e dormia profundamente. Talvez ele pensasse, aqui no porão fica mais difícil de Deus me achar. E ficou escondido lá no porão. Talvez ele estivesse um pouco deprimido, um pouco chateado e quis ficar sozinho lá na dele. Às vezes, quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente sabe que não é certa, você lá no fundo tem alguma coisa te mostrando isso não está certo, e você fica meio preocupado, meio angustiado. Talvez Jonas estivesse assim, e Jonas foi lá para o fundo, ficou lá, e aí os homens foram falar com ele, o capitão falou com ele, diz o versículo 6, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Eles pensavam, eles criam em muitos deuses, e eles criam muito assim, que tinha um Deus que dominava a terra, tinha um Deus que dominava os mares, muito semelhante ao que a gente vê hoje em dia em religiões afro-brasileiras, como por exemplo o candomblé, a umbanda, que atribui as matas a uma entidade espiritual, o mar a outro, as ruas a outro. E eles pensavam, você vê que o ser humano não muda muito, né? Muitos anos se passaram daqui, mas não mudou muita coisa. Eles pensavam assim, então de repente eles estavam pedindo para o Deus deles, mas tinha que pedir para o Deus de Jonas. Vai que o Deus de Jonas é que ia resolver o negócio e eles iam sair livres daquela tempestade. E eles chamaram Jonas, e eles jogaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. E aí vem a pergunta, eu vim até aqui para a gente chegar nessa pergunta 8, que é a pergunta que eu queria que fosse o centro da nossa reflexão aqui nessa noite, que eu pedi para que nós lêssemos juntos no final. E eles perguntaram a Jonas, quem é o responsável por esta calamidade? Já que eles jogaram sorte, tipo um jogo de dados, alguma coisa assim, caiu sobre Jonas, eles falaram, Jonas vai ter a resposta para isso. E aí olha as perguntas, eu quero que você preste bem atenção nas perguntas que os marinheiros fizeram para Jonas. Quem é o responsável por esta calamidade? E depois eles perguntam, qual é a sua? De onde você? Qual é a? E a que povo você pertence? Se fizesse essa pergunta para você essa noite, chegasse para você e perguntasse, qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? E a que povo você pertence? O que você responderia? Qual é a sua profissão? Talvez alguns falassem assim, eu sou construtor de púlpitos. Né, Fabinho? Eu construo púlpitos muito bonitos. Ou então faço igrejas bonitas assim, sou pedreiro, faço construções bonitas assim, ou trabalho com ar-condicionado, esse lugar agradável que estamos, ou sou motorista, ou sou engenheiro, ou sou advogado, ou trabalho na justiça, ou sou bombeiro, sou policial. Qual é a sua profissão? Ou perguntasse, de onde você vem? Talvez você dissesse, eu venho do outro lado da rua, eu moro ali do lado do estádio. O outro, eu moro lá no centro de Mesquita. O outro, eu moro lá em Belfor Roxo, mas eu gosto muito do pastor Anderson, eu venho congregar aqui. Tem gente assim, gente? Fabinho mora em Belfor Roxo, né, Fabinho? Vocês moram lá em Belfor Roxo, estou sabendo. Então, fala, Deus. Então, de onde você vem? Eu venho de um pouquinho mais longe, né? Eu e minha esposa. E qual é a sua terra? Aí talvez você pense, eu moro lá em Belfor Roxo, mas minha terra é Mesquita, eu gosto daqui. Ou então hoje eu moro aqui em Mesquita, mas na verdade eu sou lá do Nordeste, eu sou lá do Sul. E a que povo você pertence? Somos todos brasileiros, mas a gente já pode falar aqui que nós temos uma identidade que vai além na nossa nacionalidade, pois nós somos povo de Deus, amém? Amém. Somos propriedade exclusiva de Deus, nação santa, povo escolhido do Senhor e pertencemos a um reino que não é deste mundo, amém? Mas a gente vai voltar um pouquinho nessas perguntas mais à frente. Mas o tema do congresso qual é? Eu vou ser chato com vocês, hein? Qual é? Quem é você? Ninguém esquece mais, né? Agora quando o Fabinho fala, lembra do pastor Felipe que foi lá na igreja? Aquele que falou 10 vezes o tema do congresso. Quem é você? Por enquanto só falei umas 4, então falta ainda falar umas 6 vezes para vocês o tema do congresso, que qual é? Quem é você? Tá bom, já foram 5, acho que já deu para gravar, né? Então, quem é você? Se te perguntassem isso. Mas antes da gente refletir sobre quem nós somos, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, antes mesmo de nós sabermos quem nós somos, nós precisamos conhecer quem Deus é. Antes de pensarmos quem sou eu, precisamos conhecer quem é Deus, quem é o nosso Pai, quem é aquele que nos chamou,
quem é aquele em nome de quem estamos reunidos aqui essa noite, quem é aquele que nos salvou com o braço forte, quem é aquele que nos redimiu, quem é aquele que te chama, jovem, para ser santo, para ser diferente, para fazer a diferença lá na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família, amém? Quem é Deus para você? Antes de voltarmos ao tema do congresso, vamos começar pensando em quem é Deus, para a gente depois chegar à pergunta que dá tema ao congresso, quem é você? E para isso, nós vamos sair um pouquinho de Jonas, vamos andar alguns séculos na história e vamos ouvir uma das palavras mais marcantes e que são mais conhecidas em toda a humanidade, proferidas pelo nosso Senhor Jesus. Certo momento, Jesus estava orando. Jesus tinha uma vida intensa de oração, amém? Se você quer saber por que eu tenho que orar, porque a Bíblia manda que nós venhamos a orar, porque a oração é fundamental no nosso relacionamento com Deus, e também porque Jesus orava muito. Jesus orou a noite inteira antes de escolher os seus 12 apóstolos. Jesus orou no Getsemane antes de ir para o seu sacrifício, para a sua morte vicária. Jesus era um homem de oração, amém? E nós também devemos ser homens e mulheres de oração. E Jesus, certa feita, estava orando. E ao acabar de orar, pediram a ele os seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Está lá em Lucas capítulo 11. E Jesus ensinou a oração conhecida como oração do Pai Nosso. Que está lá em Lucas 11, mas também está em Mateus 6. Então vamos lá para Mateus 6. E vamos refletir um pouquinho nessa oração, que não é uma reza, mas é uma oração ensinada pelo próprio Senhor Jesus. Essa oração Jesus não deixou que alguém escrevesse, mas Ele mesmo nos ensina. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Então, antes de pensarmos quem é você, vamos pensar quem é Deus. Mateus 6, versículo 9, amém? Diz assim: vocês orem assim, Pai Nosso. Só até aí, por enquanto. Pai Nosso. E eu te pergunto, quem é Deus para você? É o Pai Nosso, é o nosso Pai. Mas se você tivesse que fazer uma descrição mais detalhada, porque tem algumas pessoas que veem Deus como se fosse um chefe muito brabo, ou um general do exército, que você nem olha nos olhos assim, você fica com medo, olha para baixo, e você ora a Deus tremendo, morrendo de medo, porque Deus é um ser brabo, muito, muito violento, que castiga muitas pessoas, então tem que orar com muito medo. Claro que nós devemos ter temor ao Senhor, amém? Temer a Deus, tremer na sua presença, mas Deus não é um general, um coronel, alguém muito bravo que está te olhando e quando você erra ele manda um raio lá de cima na sua cabeça. Mas tem gente também, tem uma ideia de como se Deus fosse um bom velhinho, tipo um Papai Noel sentado lá no céu. Já viu gente que fala assim, quem é Deus para você? Deus para mim é um velhinho de barba branca que fica sentado num trono e que acha todo mundo bom, e aceita todo mundo, e faz carinho em todo mundo, e acha que tudo é legal. Você pode fazer o que você quiser, que não tem problema, porque Deus é amor. Isso não é verdade também. Hoje em dia tem muita gente que tem a imagem de Deus como se Deus fosse um balconista. Você chega na farmácia, você chega no McDonald's. Quem vai ao McDonald's, gente, faz mal, hein? Cuidado, hein? Fica a dica aí. Mas eu sei que jovem gosta de McDonald's, pastor. Não tem jeito. Quando passa dos 30, eles se convertem nessa questão aí. Aí começam a comer menos McDonald's. Alguns, né? Outros não. Mas você chega lá no McDonald's, chega numa papelaria, chega numa drogaria, você chega lá, tem um balconista, você fala, eu quero isso, isso e aquilo, e ele vai te dar o que você quer e você dá o dinheiro para ele. Tem gente que acha que Deus é como se fosse isso. Eu oro, peço a Deus, coloco Deus na parede. Já ouvi gente falando isso, falei, meu Deus, como é que você vai ter força para colocar Deus na parede, hein? Meu Deus. E acha que Deus, a gente tem que colocar Deus na parede e falar o que a gente quer. E aí eu dou o meu dízimo, dou a minha oferta, eu vou na igreja 3 vezes por semana, eu pago a minha penitência, gospel, né? Porque não vou subir a escadaria de joelho, porque isso é católico, não vou andar com terço, mas tem as versões das penitências evangélicas também. E aí pago e Deus me dá o que eu quero.
Claro que devemos ir à igreja, claro que devemos orar, devemos ser dizimistas e ofertantes, mas não para ficar fazendo barganha ou trocas com Deus. Então eu te pergunto, quem é Deus para você? Quem é Deus? E aqui Jesus começa essa oração breve e maravilhosa, que eu acho lícito, se você quiser orar essa oração. Às vezes eu oro essa oração porque eu acho ela tão completa, e não como uma reza, uma repetição inútil, mas como uma oração. Eu oro as palavras de Jesus e aplico a minha vida. Mas ele começa apresentando Deus como Pai. E ao mostrar Deus como Pai, ele mostra que um pai sadio, um pai que cuida bem dos seus filhos, ele é um pai que ama, é um pai que cuida, é um pai que zela, é um pai que se preocupa com o bem-estar dos seus filhos, mas também é um pai que disciplina. A Bíblia fala que o pai zeloso disciplina os filhos a quem ama. Então Deus, ele é pai. Isso é maravilhoso, irmãos. Lá em Efésios 2,19 fala que já não somos estrangeiros, mas somos membros da família de Deus. Deus nos chama não para fazer parte de apenas uma igreja, uma denominação, um grupo como Geração Ação, tudo isso é importante, tem o seu lugar, mas ele vai muito além, ele nos coloca para comer à sua mesa, amém? Para comer com ele, para ouvir dele, para ter comunhão com ele, para ter intimidade com ele, porque ele é o nosso Pai. Então quem é Deus? Deus é Pai. Algumas pessoas, infelizmente, hoje têm dificuldade com essa figura, porque vêm de famílias muito desestruturadas. Talvez alguém fale, mas meu pai, eu nem conheço meu pai foi embora, minha mãe estava grávida. Ou, meu pai nunca me vê, meu pai sempre me batia, meu pai nunca me tratou bem, sempre tratou mal minha mãe, meu pai traía minha mãe, eu tenho raiva dele. Se é o seu caso, eu lamento por isso, e peço a Deus que te dê forças para perdoar seu pai, amém? Que Deus te dê forças para limpar seu coração, para que você viva a sua vida e perdoe o seu pai de coração. Mas eu preciso te dizer que essa referência de pai é ruim, mas Deus não é um pai assim. Deus é um pai que zela, Deus é um pai que disciplina, mas é um pai que ama, é um pai gracioso, é um pai que nos dá muito mais do que a gente pode merecer. Deus é pai, amém? Só que ele não é só o pai meu, ele é o pai. Então ele é um pai que é de todos nós. A nossa sociedade hoje é muito individualista. Ela é muito voltada para nós mesmos. Eu quero a minha bênção, eu quero a minha vida, eu quero construir a minha carreira. Isso não tem problema, mas muito focado em você mesmo. Eu quero fazer a minha vida e a gente olha pouco para o lado. Só que Jesus nos ensina que ele é um pai que é nosso. Então ele é meu pai, mas é pai do meu irmão, pai da minha irmã, é pai do pastor Anderson, é pai do bispo Walter, é pai de todos nós aqui, porque ele é um pai que é nosso. Ele é um pai que olha por nós e nos chama a fazer parte da nossa família, da família dele, como um pai que é nosso. Então quem é Deus? É pai. E é um pai que é nosso. Ele te chama, ele nos chama para fazer parte de uma comunidade que é muito maior do que a nossa igreja local, do que a nossa denominação, do que a nossa comunidade, do que o nosso bairro, o nosso estado, o nosso país, que tem muito mais gente do que tinha na abertura das Olimpíadas. Lá no Maracanã tinha aquele mundo de gente, aí tinham, 5 bilhões de pessoas assistindo na televisão. Só que nós fazemos parte de uma família mais numerosa, uma família que tem gente de todas as épocas, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, e o que nos une é o sangue de Jesus Cristo. Somos todos filhos de um Deus amoroso e maravilhoso. Então, antes de pensarmos, quem é você? Quem é Deus? Deus é um pai, e é o pai nosso. Tem gente que parece que lida com Deus como se fosse só dele, né? Não, mas Deus me falou, eu creio que Deus fala, que nos direciona hoje, mas a pessoa se fecha naquilo ali, é só comigo. Não, Deus me deu, é tudo para mim, tudo para mim. Eu creio que se temos uma experiência verdadeira com Deus, isso vai nos empurrar para a comunidade, para vivermos em comunidade, vivermos em família, fazermos parte da família de Deus. Então Deus é pai, mas ele continua aqui na oração nos ensinando, Mateus 6,9 ainda. Pai nosso que estás nos... Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele é nosso pai, e é um pai amoroso, um pai cuidadoso, um pai que ouve as nossas orações.
Se você sair daqui e dobrar o seu joelho na sua casa, ele vai ouvir as suas orações. Se você orar aqui, ele vai ouvir suas orações. Se amanhã você pegar o trem para ir para o trabalho e orar no trem, ele vai ouvir as suas orações. Se você orar lá no banheiro do seu trabalho, só não fique muito tempo no banheiro orando, vai trabalhar, mas se você tiver aquele momentinho que você vai ali clamar a Deus, ele vai ouvir as suas orações, porque ele ouve as nossas orações onde a gente estiver. Ele é um pai amoroso, mas ele também é o grande rei. O rei dos reis, o senhor dos senhores, que está nos céus, que habita, diz lá em Isaías 57, 15, habito no alto e sublime trono. Um trono muito maior do que qualquer, voltando a dizer, falar das Olimpíadas, maior do que qualquer apresentação humana. Os homens se empenham, ficam anos para produzir um material e produzem, fazem grandes apresentações, mas nada se compara com a glória de Deus. Nada se compara com a glória que há de ser revelada em nós, quando um dia estivermos diante do nosso Senhor. E ele habita nesse lugar alto, sublime, como diz lá em Isaías 57, 15. Mas diz também que ele habita junto ao contrito de coração, ao abatido de espírito. Então ele é o rei. E nós falamos, santificado seja o teu nome. Santo é aquilo que é separado. Deus é separado da sua criação. Ele nos criou, ele tem comunhão conosco. Mas Deus, ele é separado porque ele é único, ele é santo, ele é perfeito. Então Deus é santo e ele fala, venha o teu reino. O reino de Deus já veio em Jesus, mas ele vai vir na sua plenitude no fim. Então ele é um rei que tem um reino que ele governa com braço forte. Não é um governo que ele faz mais ou menos, dando um jeitinho brasileiro, como a gente conhece aqui, mas ele governa com mão forte, com poder, porque ele é o rei de todo o universo. Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus, esse é o seu Pai, esse é o meu Pai, amém? O Deus Todo-Poderoso, e que tem a sua vontade feita plena no céu, e um dia terá a sua vontade plena feita na terra. Então quem é Deus? É o Pai. E quem é Deus? É o Rei, Todo-Poderoso. E eu te pergunto, ano passado, se não me engano, eu falei sobre isso, a vontade de Deus. Você tem observado a vontade de Deus para a sua vida? Você tem procurado conhecer a vontade de Deus? E eu te digo, você pode conhecer a vontade de Deus através de orações, através de aconselhamento, você jejuar e pedir direção a Deus, mas também você pode conhecer muito da vontade de Deus, essencialmente pela palavra de Deus. Orientações, você tem buscado conhecer a vontade de Deus e pedir que a sua vontade seja feita na terra como no céu e também na minha vida. Senhor, toma a minha vida, Deus, faz com que a minha vida seja luz para os homens, que a luz de Cristo brilhe através da minha vida. Vemos jovens hoje muito perdidos, muitos jovens desorientados, o que fazer, para onde ir. Decida em primeiro lugar glorificar a Deus na sua vida. Decida isso, eu quero glorificar a Deus, eu quero viver para Jesus. E, como diz o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu me lembro, não sei se eu contei isso aqui quando eu estive da outra vez, que na época da minha conversão, eu andava muito aqui por Belfor Roxo, Areia Branca, ficava muito por ali. Fiquei uns 2 anos vindo muito nessa região aqui. E eu lembro que na minha conversão eu tinha meus 22 anos, e Deus me impactou num retiro da Casa de Oração de Nova Iguaçu. Era uma igreja, tinha Nova Iguaçu, nem sei como é que está essa igreja, mas tem muitos anos, foi 2002, eu acho, uns 14 anos atrás. E teve um retiro, eu fui, meio sem muita pretensão, e Deus falou fortemente ao meu coração. Eu tive uma experiência tremenda com Jesus ali, voltei com sede da palavra, comecei a buscar Deus, só que a minha vida estava toda torta. Eu era músico, não que seja problema ser músico dá problema, né, Fabinho? Mas você pode ser músico e ser um bom cristão. Tem muito músico que não é bom cristão, mas você pode ser, amém? Gostei de ver o pessoal tocando aqui, animado, feliz, isso aí, glória a Deus. Toquem bem, mas primeiro seja um bom crente, depois seja um bom músico. Mas eu estava tocando na noite, estava fazendo um monte de coisa, e aí quando o Senhor me alcançou, eu tive que renunciar a muitas coisas na minha vida. Renunciar a relacionamentos, renunciar a amizade, renunciar a coisas que eu gostava de fazer, que eu decidi não fazer mais, renunciar a ganhos financeiros, e foram muitas renúncias, mas eu me lembro que eu sempre dobrava o meu joelho e falava, Senhor, eu quero glorificar o teu nome com a minha vida. E Deus tem me abençoado grandemente. Passei por muitas lutas, muitas dificuldades. A minha família,
já não sei se falei isso da outra vez, mas a minha mãe, ela era chefe de um terreiro de Umbanda. Na minha família não tinha ninguém crente. Nenhum, assim, nenhum de longe, aquele parente distante, ninguém era. Só espírita. Com perdão da palavra, só macumbeiro. E meu pai era palestrante kardecista. Eu cresci, igual as criancinhas estão sendo ali abençoadas com a Marinette, aprendendo a palavra de Deus, eu ia para o centro espírita aprender lá o evangelho espírita, que não é um evangelho, não é uma boa notícia, é uma má notícia. E eu cresci no espiritismo e vivi aquilo, e a minha mãe foi alcançada pelo Senhor, a primeira da família, foi algo impactante. Depois veio minha irmã, veio um tio meu, e Deus parece que tirou tudo das nossas vidas. Deus tirou o emprego da minha mãe, ela tinha um emprego muito bom, mas tudo era consagrado a entidades ali, Deus tirou tudo. Minha mãe ficou desempregada, começou a correr atrás de emprego. Eu lembro que ela comprou um carro e depois não tinha dinheiro para pagar o carro, e a gente trabalhando, a minha mãe ficou desempregada e eu pagando, sustentando a casa, e minha irmã desempregada. Uma luta tremenda, mas Deus firmou muito em nossos corações, que era o momento de confiarmos nele e dedicarmos as nossas vidas a ele. E nós fizemos isso. E Deus nos abençoou grandemente. Depois de anos, não foi da noite para o dia, mas a minha irmã encontrou um homem de Deus, se casou, já tenho uma sobrinha linda. Eu encontrei a minha esposa maravilhosa, que é uma mulher de Deus, né? Estamos esperando aí um bebezinho. Minha mãe está firme nos caminhos do Senhor e Deus tem nos abençoado grandemente. Mas foi um preço alto pago. Mas um preço muito mais alto foi pago por nossas vidas, por Jesus Cristo naquela cruz. Então, jovem, busque a vontade de Deus. Pague o preço para servir a Deus, porque Ele é o nosso Pai, mas também Ele é o Rei de todo o universo. E é um privilégio você ser chamado por Deus para servir a Ele com a sua vida e com a sua juventude. Você, jovem, tocando um instrumento, discipulando pessoas na igreja, participando da oração, da comunhão, e você também que é jovem há mais tempo, né? Eu sou jovem também, sou jovem há mais tempo, sou jovem há 50 anos, sou jovem há 70 anos, não tem problema. É um grande privilégio você ser chamado por Deus para fazer parte da obra que Deus está fazendo nesse mundo, que há de ser consumada no fim, amém? Então quem é Deus? Deus é o Pai, e é o Pai nosso. Deus é o Rei de todo o universo. E agora sim, a pergunta do nosso congresso, qual é? Quem é você? Agora vocês estão rápidos. Sexta vez? Estão contando aí já? Será que chega nas 10? Vamos ver, hein? Então, quem é você? E aí, voltando lá para Mateus 6,11, Jesus nos ensina a pedir assim: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Então, você já viu um filho pequeno de 3, 4 anos ir na rua comprar o pão com o seu próprio dinheiro? Já viu isso? O filho chega lá no padeiro com 3 anos, ele espera que o pai compre e dê o pão para ele. E assim como Deus é nosso Pai, nós pedimos a Ele: Senhor, o pão nosso, a provisão de cada dia, dá-nos hoje. Senhor, nos dá o pão necessário para a gente viver. Isso não quer dizer que você vai ficar sentado em casa vendo televisão pedindo: Senhor, manda o pão para que eu tenha a minha provisão. O Fabinho orava aqui por questões de profissão, de carreira. Você, jovem, estude, se dedique, se empenhe. Eu falava lá no encontro que teve em Jardim Alvorada, que às vezes eu vejo as universidades estão muito dominadas por professores ateus, professores naturalistas, homens que falam mal de religião, que falam mal da igreja, que falam mal de pastores, que falam mal de Jesus, que questionam tudo. Quantos alunos de psicologia, de história, até de outras áreas também, vão para a faculdade e ficam confusos, porque chegam na faculdade, ouvem os professores desconstruindo tudo aquilo que ele aprendeu na igreja a vida inteira. Mas por que isso? Porque nós, como igreja, acabamos tirando os nossos jovens das universidades e deixamos os jovens aí do mundo crescerem, se tornarem professores, fazerem seus mestrados, doutorados. E cadê os professores cristãos? Cadê o jovem que vai se esforçar, às vezes com dificuldade para pagar a sua passagem, o seu lanche, a sua xerox, mas vai com dificuldade concluir a sua faculdade e depois vai estender os seus estudos e daqui a pouco vai se tornar um professor na universidade. E aí vai chegar lá e vai ensinar a sua matéria, mas vai demonstrar o caráter de Cristo. Vai mostrar que Jesus Cristo é o Senhor e Ele salva pessoas em qualquer profissão. Seja da profissão mais simples aos olhos da sociedade, seja da profissão mais respeitada.
Então você, jovem, estude, se empenhe. Precisamos de jovens trabalhando em empresas, jovens cristãos, jovens que mostrem o caráter de Cristo, jovens que mostrem que é possível sim ser um bom profissional e ser um homem de Deus. Que é possível sim você estar nesse mundo trabalhando, fazendo as suas coisas e ser fiel à sua esposa, uma mulher ser dedicada aos seus filhos, à sua família. Então, jovem, se dedique à sua carreira e faça tudo para a glória de Deus. Amém? Então, quem somos nós? Quem é você? Um filho que reconhece que o pão vem do Pai. Olha o que diz lá, vá comigo em Deuteronômio, lá no início da sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 8. Lá no início, quinto livro da sua Bíblia. Deuteronômio 8:18. Leia comigo bem alto esse versículo maravilhoso da palavra de Deus. Deuteronômio 8:18. Deixa o pessoal achar. Amém ou misericórdia? Amém. Então leia comigo Deuteronômio 8:18. Mas o seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados. Hoje se vê. Então é Deus que te dá força para adquirir riquezas. Estou dizendo que Deus te dá força para ser rico. Amém? Você ter riqueza não quer dizer que você vai ser rico. Que todo cristão tem que ter uma casa na praia, tem que morar na frente da praia, tem que ter dinheiro, tem que ter um carro do ano, um carro. Se for assim, eu mesmo já estou fora aí da qualificação. Mas Deus que te dá forças para ir trabalhar, Deus que vai te dar força para amanhã acordar, se levantar, vestir as suas roupas, ir para o seu trabalho de forma digna. Deus que vai dar força para estudar, Deus que vai te dar força para adquirir riquezas, para construir os bens da sua família, para dar uma condição razoável de vida à sua família. É Deus quem nos dá força. Então precisamos pedir: Senhor, me dá o pão nosso de cada dia. E Deus nos provê não só o material, mas também o espiritual, o emocional. Deus nos dá paz, amém? Então peça: Senhor, me dá paz. Quando você estiver angustiado, você jovem, estiver lá na faculdade, aquela prova que ninguém sabe o que fazer, ora ao Senhor. Diz lá em Filipenses 4 que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas antes em tudo ser conhecidas diante de Deus as nossas orações pela petição e súplica em ações de graças. E a paz de Deus, que transcende todo o entendimento, guardará as suas mentes e corações em Cristo Jesus. Então está angustiado, não sei o que eu fazer, para e ora. Mesmo que seja uma oração breve, como foi de Neemias. Neemias chegou diante do rei, estava triste que soube que o povo estava em miséria lá em Jerusalém. Chegou diante do rei, o rei falou: Neemias, por que você está triste? Ele era o copeiro do rei, um cargo de responsabilidade, porque ele podia envenenar o rei. E ele chegou diante do rei, e o rei: Neemias, por que você está triste? E lá em Neemias capítulo 1, versículo 4, fala que Neemias orou ao Deus dos céus. Então naquele momento em que o rei perguntou: Neemias, por que você está triste? E Neemias falou: porque o meu povo está em grande miséria lá em Jerusalém. Nesse intervalo, Neemias fez uma oração expressa, e provavelmente silenciosa, e pediu a Deus que o conduzisse naquele momento. Então está em angústia, está em tribulação, está desesperado, Senhor, aquieta a minha alma e me dá a direção, porque é o Senhor que me dá forças para adquirir riquezas. Riqueza aí, entenda como provisão para o dia. Então o filho pede ao pai pão. Então peça ao pai. Então quem é você? Você é um filho de Deus, com grandes privilégios, de ter livre acesso ao Pai e poder entrar na presença de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E a gente pode ver a oração aí não mais como uma obrigação, mas como um privilégio. Tem horas que você vai estar cansado, você vai ter que se esforçar para orar. Orar dá trabalho, amém? Mas também dá muita alegria. Quantas vezes eu fui orar e estava cansado e Deus me renovou, e aí já virou o inverso. Eu não queria parar de orar e tinha que orar, porque tinha que parar, porque tinha que ir para o trabalho, tinha algum compromisso. Então passe a ter alegria na oração. Você, jovem, descubra a alegria que é
se relacionar com Deus em oração. Gaste mais tempo em oração. Alguém brincou esses dias, tá esse negócio de Pokémon, né? Que o pessoal brincou, alguém botou nas redes sociais, né? É fácil achar Pokémon, difícil é achar Filemon. Se eu pedir para você aí, abra Filemon na sua Bíblia, você vai achar? Então para de caçar Pokémon e vai caçar Filemon, vai ler a Bíblia, vai orar. Cuidado, hoje até o meu pastor falava lá na igreja algumas pessoas usam a Bíblia no celular. O meu pastor lá não proíbe, eu também não sou contrário, mas eu tenho algum cuidado, eu já pensava isso e ele reforçou isso hoje. Porque você está ali no celular lendo a Bíblia, aí aparece uma mensagem do Facebook, e aparece uma mensagem do WhatsApp. Você vai ter forças para resistir ou você vai abrir lá, vai ver a mensagem, daqui a pouco você se vê, se você se distraiu, esqueceu o culto, está lá mexendo no celular. Então pega a sua Bíblia antiga, em papel mesmo, traga para a igreja debaixo do braço, né, pastor? E leia a sua Bíblia em papel. Eu só faço isso, eu raramente uso a Bíblia no celular, só se eu tiver sem a Bíblia mesmo durante o culto. Mas aí eu não sei, pastor Anderson deve orientar vocês. Mas cuidado, não só no culto, mas na sua vida. Quanto o WhatsApp tem roubado do seu tempo com Deus? Quanto o Facebook tem roubado do seu tempo com Deus? Esse negócio de Pokémon, tem algumas pessoas que ficam até preocupadas, que Pokémon é Pocket Monster, né? É um monstro de bolso. A pessoa fala, poxa, parece que você está catando demônio, um negócio esquisito. Tem gente que até é mais radical, fala, acho que esse negócio aí é demoníaco, é satânico. Eu não sei se é satânico ou não, mas que tem dominado as pessoas de uma forma demoníaca, isso tem, né? Mas pelo menos isso tem. Que as pessoas gente tem sido atropelada, o cara vai andando na rua olhando pro celular e é atropelado, bate com carro, cai de prédio, porque está caçando um Pokémon. Gente, misericórdia. Se é do diabo ou não, eu não sei, eu até desconfio que seja. Mas que tem feito muito mal e tem deixado as pessoas muito fora do eixo, tem. Então cuidado com isso. Consagre sua vida ao Senhor. Aprenda a ter alegria nas coisas de Deus. A ter alegria em ser um filho de Deus. Quem é você? Você é um filho de Deus, isso é um grande privilégio. Até me corrijo, não é um grande privilégio, é o maior privilégio que qualquer ser humano pode ter nessa vida. Talvez você conheça amigos. Eu, por exemplo, nunca viajei para a Europa. Na verdade, eu nunca viajei. Só viajei uma vez para os Estados Unidos a trabalho, fiquei 4 dias e voltei. Foi a única vez que eu saí do Brasil. E até amigos meus que foram para a Europa, foram para a Turquia, foram um monte de lugar. Eu me alegro com eles, amigos cristãos, acho muito legal. Mas eu tenho a minha alegria aqui no Senhor. Se um dia o Senhor me levar para esses lugares, eu vou com alegria, mas eu não preciso ir lá para ser feliz. Não preciso ir para a Europa, não preciso ir para os Estados Unidos, não preciso catar Pokémon. Eu já tenho a minha alegria no Senhor. Amém? Eu não preciso achar Pokémon, Cristo já me achou, isso me basta. Então, tenha alegria nas coisas de Deus. Você é um filho de Deus. Deus te chamou, Deus te alcançou. Deus está te chamando para gastar a sua juventude na obra do Senhor, no evangelismo, na oração, com seus talentos, sejam musicais ou outros talentos, cuidando de crianças. Que trabalho importante. Às vezes os jovens ficam muito impressionados com isso aqui, né? Eu posso falar que eu sou músico também. Vamos tocar, vamos cantar, não sei o quê. Mas que trabalho importante é daqueles que ficam ali cuidando das crianças. A Marinete até falava que hoje ela não está no culto, que ela está lá cobrindo o pessoal para vocês estarem aqui. Quem trabalha com criança aqui na igreja? E temos um grupo bom. Ó. Deus abençoe a vida de vocês. É um trabalho muito importante que vocês estão semeando no coração desses pequeninos, e claro, é obrigação dos pais fazerem isso também, até mais dos pais do que da igreja, muito mais dos pais, mas enquanto eles estão ali nessas 2 horas de culto de domingo, às vezes um tempo menor durante a semana, vocês estão ensinando, vocês estão semeando no coração deles, e isso é um privilégio muito grande. Honre o ministério que Deus confiou a você. Então quem é você? Um filho de Deus, que pode livremente chegar para o seu pai e falar, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Senhor, não deixa faltar para a minha família, não deixa faltar o essencial, não deixa faltar a provisão diária. E eu digo, estamos em crise no país, se você está desempregado, está passando por situações difíceis, ore, Senhor, me ajuda, manda a provisão, Deus é poderoso para enviar. Tem aquela história que eu não sei se é verdade, alguns contam, eu acho que pode ser verdade, que tinha uma irmã que era muito fiel a Deus, que estava na sua casa, temente a Deus, uma irmã de oração, passando uma dificuldade muito grande, ela orou, Senhor, envia a provisão para mim. E nisso, alguém, não sei se era um pai de santo, alguém envolvido com magia,
sabia que aquela mulher era crente, falou, eu vou aprontar uma para ela. Eu vou lá levar uma cesta básica para aquela mulher. E quando ela falar para mim, quem me enviou isso? Vou falar que foi o diabo, eu quero ver o que ela vai falar. E aquela mulher orando a Deus, pedindo provisão. E aquele homem foi lá na porta da casa daquela mulher, bateu lá com uma cesta básica e falou, olha, estou isso aqui para te entregar. E a mulher falou, muito obrigado. Glorificou a Deus. Muito obrigado, Senhor. Glórias a Deus por isso. E o cara perguntou, o homem perguntou a ela, você não vai perguntar quem te enviou isso? Ela, não. Por quê? Porque foi o diabo. Ela falou, mas quando Deus determina, até o diabo obedece. Então, quando Deus determina, até o diabo obedece, irmãos. Deus é que é o nosso provedor. Deus é quem envia a provisão. Então, se você está angustiado, talvez esteja com o teu coração apertado nessa noite, descansa no Senhor. E faça essa oração que Jesus nos ensinou. Eu já passei por muitas dificuldades na minha vida financeira, na minha vida como um todo, mas eu também já experimentei muito do favor de Deus. Chegar a um recurso de onde eu não imaginava, de Deus abrir uma porta, de Deus nos dar sabedoria, como está lá em Tiago 1,5, que diz, se alguém carece de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente. Às vezes precisamos ter mais sabedoria para administrar nosso dinheiro, nossos recursos. Então peça a Deus, Senhor, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Mas Jesus continua, estamos caminhando para o fim da oração do Pai Nosso, e ele fala, perdoa as nossas, vamos lá, Mateus 6,12, leia por favor. Só até aí. Quem é você? É um filho de Deus que é pai, mas você também é um servo do rei, do Deus Altíssimo, e você, assim como eu, tem grandes responsabilidades no reino de Deus. O fato de sermos filhos de Deus não nos isenta de responsabilidade. E uma responsabilidade que Jesus nos coloca aqui, que parece muito simples, mas é muito difícil, é perdoarmos o nosso próximo. Olha como Jesus nos ensina a orar. Perdoa assim como nós perdoamos. Então é como se a gente falasse assim para Deus, Senhor, olha como isso é sério. Senhor, se eu não estou disposto a perdoar o meu irmão, não precisa me perdoar não. Tem ideia do quanto sério é isso? Você está chegando para o Rei do Universo, para o Senhor dos Senhores, para o único que tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos. Para aquele que pode decidir quem vai passar a eternidade com ele e quem vai para o inferno. E você fala assim, Senhor, eu não vou perdoar meu irmão, então não precisa me perdoar. É muito sério isso. Entende a gravidade do problema? E Jesus nos coloca assim, ore assim, perdoa as minhas dívidas, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Talvez você pense, pastor, você não sabe o que eu passei, não sabe o que aquele miserável, aquele homem com quem eu fui casado fez comigo, não sabe o que aquele chefe fez comigo. Você jovem talvez pense, você não sabe quem é meu pai, você não sabe quem é minha mãe me abandonou, eu fui criado pela minha tia, quem me sustentou foi a minha avó. Você não sabe, por isso que é fácil para você falar. E eu vou te dizer uma coisa, você está certo. Eu não sei mesmo. Eu não sei da vida de quase ninguém aqui. Pastor Anderson deve saber de muitas coisas, porque ele acompanha vocês. Mas eu sei de uma coisa. Deus nos perdoa de um pecado muito mais grave do que qualquer pessoa pode fazer contra nós. Porque Ele é santo, Ele é perfeito. Então, qualquer pecadinho mínimo que seja aos nossos olhos é uma grande ofensa, porque Deus é santo. Então você, jovem, não minimize e fale, mas isso não é uma mentirinha branca, é um pecadinho. Não, diante de Deus, que Deus é santo. Claro que alguns pecados, a Bíblia fala que há pecados para a morte, e há outros que não são para a morte. Há pecados que a Bíblia mostra que são mais graves. Mas todo pecado é uma ofensa à santidade de Deus. Mas ainda assim Ele nos perdoou. Então quem sou eu e quem é você para condenar alguém e falar, esse aqui eu não perdoo? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado, assim como perdoamos aos nossos devedores. Será que você pode fazer essa oração nessa noite? Será que eu posso fazer? E se você não consegue fazer essa oração, mas você quer fazer, você já deu o primeiro passo, e isso é muito importante.
peça a Deus que limpe teu coração para que você possa fazer essa oração. Se você fala para mim essa noite, olha, eu não posso orar assim, porque se eu orar eu vou estar mentindo. Ou então vou estar falando, Deus, eu não perdoei, então não precisa me perdoar. Mas eu quero perdoar. Então peça, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo me encha de poder e de graça para que eu possa perdoar essa pessoa, liberar essa pessoa. Meu pai foi muito mal para mim, mas eu tenho um Deus que é pai e que me ama. Então, Senhor, perdoa o meu pai, eu perdoo o meu pai, eu libero ele. E agora me perdoa, assim como eu tenho perdoado aos meus devedores. Que em algum momento na sua vida você vai ter devedores. Se não tem ainda, graças a Deus, mas uma hora você vai ter. E você vai precisar exercer o perdão. Então, somos filhos de um pai maravilhoso, mas temos responsabilidades também como servos de um rei todo-poderoso, que nos chama, inclusive, a perdoar uns aos outros. Mas Jesus ainda continua. E ele diz, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus sabe que nós nesse mundo passaremos por tentações, irmãos. Essa questão do perdão é tão importante que Jesus continua falando depois, se você quiser ler depois, versículo 14 e 15, ele fala que se a gente não perdoar, o Pai Celeste também não vai nos perdoar. E Jesus sabe que nós passaremos por tentações. Então nós temos responsabilidade sim, como filhos de Deus, como servos do Deus Altíssimo, do Rei Todo-Poderoso. Mas nós podemos contar com o auxílio de Deus em meio às tentações. E aí, especialmente os jovens, pensam logo em tentações sexuais. Aquela menina da minha faculdade, do meu trabalho, a menina, aquele jovem bonito, elegante. Então, os meninos da igreja são grossos, falam com a gente de qualquer jeito, mas o menino lá da minha faculdade é tão legal, ele é tão... leva um lanchinho para mim, leva uma flor, fala bem comigo, me trata bem, que não sei o quê. Cuidado. Tem muito lobo em pele de cordeiro. Não caia nessas tentações, mas existem muitas outras. Não só a tentação sexual, a tentação de acharmos que somos melhores do que os outros, de acharmos que nós podemos resolver, que não precisamos de Deus. Mas nós podemos orar, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então quem é Deus? É o Pai, que é nosso. Quem é Deus? É o Rei de todo o universo. Quem é você? Um filho de Deus, amado, amada. Talvez você não tenha experimentado esse amor na sua família, mas você pode experimentar um amor muito maior, que é o amor do Deus Todo-Poderoso, que prova esse amor enviando Jesus para nos salvar. Porque todos nós pecamos, a Bíblia fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por melhor que você tente ser, que eu tente ser, todos nós somos pecadores. Mas Deus amou ao mundo de tal maneira, como diz lá em João 3,16, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama muito, meu irmão. Deus nos ama profundamente, jovem. Você não precisa buscar o amor de uma jovem do mundo, de um jovem do mundo, o amor, se sentir amado porque você fez alguma coisa, comprou alguma roupa toda estilosa assim. Não que você não possa usar uma roupa mais legal assim, mas eu estou falando você fazer isso para se sentir amado. Sinta-se amado pelo Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, porque Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar. E essa é a maior prova de amor que poderíamos ter. A Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você já se rendeu a esse amor? Você já se rendeu a Cristo? Já desarmou as suas armas espirituais? Já se rendeu e falou, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso confessar que sem Ti eu nada posso, e eu quero Cristo na minha vida. Se você fez isso de todo o coração, se você com seus lábios confessou que Cristo é o Senhor, e no seu coração creu que Deus o ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, você foi salvo, diz lá em Romanos 10. E você é um filho de Deus, adotado nessa grande família, que não é do seriado, mas é uma família de Deus, muito maior do que qualquer coisa desse mundo. Então quem é você? Um filho de Deus amado, uma filha de Deus amada. Deus conhece o seu nome, não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus o saiba. E olha que começa a cair, eu estou vendo isso agora, hein? Deus sabe.
Deus nos ama. Então, quem é você? Um filho, uma filha amada por Deus. Precioso aos olhos do Senhor. Preciosa aos olhos de Deus. Mas também com responsabilidade. Porque somos filhos. Jesus fala que já não nos chama servos, mas amigos. Somos amigos de Deus. E servos do Deus Altíssimo. Mas para a gente concluir, lembra que a gente leu a pergunta que fizeram a Jonas? Quem é o responsável, voltando lá para Jonas 1, versículo 8? Quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Encheram Jonas de perguntas. O que Jonas iria responder? Ele podia responder: a minha profissão, eu sou profeta. A minha, talvez ele tivesse até outra também. De onde você vem? Eu venho da terra de Israel. Qual é o seu povo? Eu sou do povo de Israel. Ele poderia responder várias coisas. Mas Jonas responde uma coisa que eu acho muito marcante, que eu queria que ficasse em nossos corações nessa noite, versículo 9. Jonas 1:9. Ele respondeu: eu sou, leia comigo, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Leia de novo comigo. A resposta de Jonas: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Hoje a gente pode traduzir esse hebreu lá em Romanos 2, Paulo fala que judeu não é mais o que na circuncisão na carne, mas aqueles que são filhos de Abraão pela fé. Então hoje, fazendo uma paráfrase aqui, como se a gente fosse falar hoje, é como se Jonas vivesse hoje, talvez ele falasse: eu sou cristão, eu sou um filho de Deus, eu faço parte do povo do Senhor, um adorador do Senhor, o Deus dos céus. E por que eu quero trazer isso aqui? Porque quem é você? Você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Alguém que tem o privilégio de servir ao Rei de todo o universo, o Criador de todas as coisas. E aí, perguntaram a Jonas: qual é a sua profissão? Dependente da sua profissão, artista plástico, construtor de púlpitos, pastor, pregador, açougueiro, técnico em eletrônica, desenhista, biólogo, professor, dependente da sua profissão. A nossa resposta tem que estar na ponta dos nossos lábios. Quem é você? Eu sou cristão, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Como uma vez perguntaram a uma manicure: ah, você é manicure? Não, eu sou uma embaixadora do reino de Deus, passando aqui por manicure. Eu sou um filho de Deus. E aí, jovem, qual profissão você deve seguir? Aquela que Deus te direcionar e que alegrar seu coração, com responsabilidade. Que alguns falam: então eu vou fazer uma profissão bem alternativa aí, e daqui a pouco passam os anos, principalmente os homens, não conseguem se manter e começam a passar dificuldade. Pense não só naquilo que você gosta de fazer, mas o que você precisa fazer para ter um recurso que seja, não precisa ser milionário, mas um recurso mínimo para você manter a sua família, principalmente os homens. Tenha responsabilidade nas suas escolhas, mas você pode seguir qualquer profissão lícita, por favor. Não vai ser doleiro do Youssef, mas qualquer profissão lícita, desde que você afirme como Jonas: eu sou um hebreu, ou hoje para nós, eu sou um cristão, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez mar e terra. Esse é você? Quem é você? Um adorador do Senhor, que fez os céus e a terra? Um cristão? Alguém que ama e serve a Deus? Se você seguir na sequência que nós lemos no início, na leitura, fala que os homens ficaram apavorados, que aqueles homens, como eu falei no início, eles criam que tinham um Deus para o céu, um Deus para a terra, um Deus para as florestas, um Deus para o mar. Eles iam atirando para todo lado. Vai que eu oro, atirando orações, né, e sacrifícios. Vai que eu acerto o Deus que está fazendo isso e fica tudo certo. Quando Jonas fala: não, o meu Deus é o Criador dos céus e da terra, ou seja, Ele domina sobre tudo, eles ficaram assustados. Mas se você continuar a leitura, vê que eles suplicam a Deus. E lá no versículo 10 falam que eles foram tomados de grande temor ao Senhor.
E os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Mesmo na sua desobediência, Deus fez com que Jonas, ao afirmar-se como um adorador do Senhor, fosse também um missionário. E homens daquele navio passaram a temer a Deus e se consagraram ao Senhor. No momento que você, jovem, se afirmar, quem é você? Eu sou um adorador do Senhor. Quem é você? Eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Quem é você? Eu sou um cristão. Porque Deus é meu Pai e é o Senhor de todo o universo e eu sirvo a Ele. Pessoas vão olhar a sua vida e vão se render ao Senhor pelo seu testemunho. E essa é a minha oração essa noite. Dependente da sua história, dependente de que terra você veio, se veio de Mesquita, se veio de Belfor Roxo, se veio lá do centro do Rio. Cabuçu é longe, hein? Mais longe que Belfor Roxo, hein? Mas você gosta de você mesmo, pastor Anderson. Pastor Anderson está com moral, vem lá de Cabuçu. Glória a Deus. Então, se você vem lá de Cabuçu, se você nasceu em outro estado, em outra cidade, em outro país, independente de onde você veio, de qual profissão você segue, do que você vai fazer da sua vida, daqui para frente, se você for um servo de Deus, quem é você? Servo de Jesus Cristo. Eu me lembro de uma vez que eu fiz uma coisa que eu não recomendo que vocês façam. Uma vez eu vendi um instrumento, um baixo que eu tinha, e eu botei o cheque na minha carteira e fui andando na minha rua, lá em Jacarepaguá, né, de Gavernec. E fui andando feliz e contente com um cheque de um valor expressivo na minha carteira, e fui andando. E a minha rua, ela no final chega na Cidade de Deus, e assim, ali às vezes tem uns assaltos nessa minha rua, mas era de tarde. Aí passou um cara de moto. Aí eu vi que ele voltou, e me olhou, e ficou assim, daqui a pouco ele subiu na calçada. Eu falei, bom, coisa boa não é, né? Aí daqui a pouco ele chegou, parou do meu lado, cara de moto assim, sem capacete, de óculos escuros, eu acho. Aí falou pra mim, você mora por aqui? Eu acho que era bandido novo, sabe? Bandido inexperiente. Bandido experiente já resolve logo, meu irmão, me dá tua carteira, acabou, perdeu, vamos embora. Ele acha que era um bandido inexperiente, chegou meio sem saber o que fazer, falou, e eu sozinho andando na rua, ele perguntou, você mora por aqui? Aí eu saquei que o cara queria me assaltar, eu falei, moro por aqui sim, sou um servo de Jesus Cristo. Aí ele deve ter pensado assim, o cara é maluco, ele pegou a moto e foi embora. Mas não faça isso, não siga o meu exemplo, que vai ver que o cara não é igual ao meu, um bandido inexperiente, pode te dar um tiro, fazer alguma coisa. Mas eu me senti impulsionado naquele momento. Falei assim, moro aqui sim, sou um servo de Jesus Cristo. E o cara, foi embora com a moto. Ele não me assaltou, mas eu não recomendo que você faça isso, vai com calma. Pode até falar, sou um servo de Jesus Cristo sim, trabalhador, trabalhei muito para ganhar esse dinheirinho, mas se você quiser levar, tudo bem, é o seu trabalho, né? Só não pede para eu abençoar o seu trabalho, para eu orar, né? Tem gente que, não sei quem foi assaltado, eu ouvi essa história, que o ladrão chegou e falou, ora por nós, para Deus abençoar o nosso trabalho. Como é que eu vou orar? Deus abençoar teu trabalho, meu irmão? Você é ladrão? Não dá. Mas eu lembro que ele perguntou isso para mim, eu numa atitude de rompante, que você não reage a assaltos, isso não é sensato, mas eu estou contando esse meu testemunho. Mas que acabou sendo um testemunho que o cara pelo menos levou o meu cheque do meu baixo. Mas eu falei para ele, eu sou um servo de Jesus Cristo. Então quem é você? Um servo de Jesus Cristo, um discípulo do Senhor de todo o universo, um membro da família de Deus, que tem Deus como seu Pai, que conhece cada uma das suas necessidades e é fiel para prover cada uma delas. E para direcionar você, jovem, sobre com quem casar, qual profissão seguir. Mas só pense uma coisa antes de fazer isso. Faça tudo para a glória de Deus. Case com alguém, constitua uma família para a glória de Deus. Eu não sou de falar muito da minha esposa, até porque ela fica com vergonha. Ela vai brigar comigo depois, mas quantas coisas eu tenho feito na obra de Deus porque ela me apoia. Porque ela fala, vai meu amor, porque ela me incentiva, porque ela não fica... Ela só de não me proibir já é muita coisa que ela faz, já não me perturbar. Porque tem mulher que deixa o marido fazer, mas perturba tanto que o cara desiste e daqui a pouco não aguento mais. Mas só dela não fazer isso já é muita coisa. Mas não só isso, mas ela me incentiva, me estimula. Então, se Deus tem me usado para abençoar vidas em alguma medida, isso tem muito a ver com a esposa que Deus colocou no meu caminho. E também com a escolha que eu fiz lá atrás, que eu falei, eu quero casar com uma mulher de Deus, que queira viver para a glória de Deus.
Se você já se converteu casado e a sua pessoa não serve, seu cônjuge não serve ao Senhor, continue, é o que a Bíblia nos orienta lá em 1 Coríntios 7. Continue casado e ore para que Deus alcance aquele coração. Agora, se você está livre, case com alguém no Senhor. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E viva para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, vamos orar. Ah, Deus amado, como o Senhor é bom. Faça a sua oração. Ah, Senhor, como me alegra o coração estar aqui com os meus irmãos essa noite. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de compartilharmos da Tua palavra. Deus abençoe a vida de cada um aqui, Senhor. Que aquele que está angustiado por alguma coisa, reconheça nessas palavras que o Senhor é o nosso Pai, Deus. Que é um Pai todo-poderoso, provedor, que não deixa que nada falte aos seus filhos. E que esse irmão, essa irmã, possa provar e experimentar dessa provisão nesse dia, Senhor. Deus abençoe aqueles que estavam em dúvida, angustiados, sem entender muito bem quem eram, mas que hoje reconhecem à luz da Tua palavra que somos privilegiados, amados, amadas, pois somos filhos do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mas que ainda assim conhece o nosso nome, conhece as nossas lutas e dores e nos ama com amor imenso. Deus, te louvamos por Jesus Cristo, nosso Senhor, pela obra na cruz que nos salvou, que nos alcançou, Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. E que essa palavra, quem é você, um servo, um filho amado, fique impressa em cada coração e possamos ser mais gratos por tanta benevolência, por tanta bondade que o Senhor tem por nossas vidas. Continua abençoando essa igreja, Deus. Abençoa a vida do pastor Anderson, da Marinete, cada trabalhador, do Fabinho, da Késia, Senhor, de cada apoiador desse ministério. Senhor, em nome de Jesus, que essa igreja continue sendo uma luz brilhando aqui em Vila Emil. Senhor, em nome de Jesus, traz vizinhos, traz pessoas para chegarem aqui e terem um impacto com o Senhor, Deus, serem impactadas pela palavra do Senhor. Converte vidas nesse lugar, Deus. Traz pessoas para esse aprisco e que possam crescer à semelhança de Cristo e gerarem muitos frutos para a glória do Teu nome. E muito obrigado por essa amizade, por esse carinho desses irmãos tão amados, por mim e pela minha esposa. Possamos caminhar juntos por muitos anos na presença do Senhor. Abençoa-nos nessa noite em nome de Jesus.